Oi, pessoal, beleza? Nessa videoaula nós vamos conversar sobre características gerais dos protozoários e malária. Então, é a aula da apostila 2, setor A, aula 13 e 14. Nessa videoaula eu vou estar enfatizando as principais características morfológicas, né, e de classificação dos protozoários. E nós vamos discutir sobre o ciclo evolutivo, sintomas, prevenção, ou seja, as principais características aí da malária, que é uma doença causada por protozoários e que cai bastante no Enem aí nos vestibulares. Então, vamos iniciar nossos estudos. Bons estudos para todos. Características gerais dos protozoários, pessoal. Organismos unicelulares, podendo formar colônias, mas eles não formam tecidos, né, verdadeiros. Nós já discutimos isso em sala. São eucariontes e heterótrofos, e eles podem ser de vida livre ou parasitas. Aqui na biologia, o que é mais importante para a gente são os parasitas. Por quê? Porque depois nós vamos estudar, né, os ciclos de vida, formas de transmissão, e essas questões são muito cobradas nos vestibulares e no Enem. Onde a gente vai encontrar protozoário? A gente encontra protozoário, né, em ambiente úmido, então seja de água doce, água salgada, qualquer pocinha, qualquer tampinha com água que possa servir de ambiente para eles se reproduzirem, eles vão se reproduzir ali e sobreviver. Nós temos aqueles que vão estabelecer relações benéficas, né, mutualística com outros seres, como por exemplo as triconinfas, que vivem no intestino de cupins, que ajudam a digerir a celulose. E ainda eles podem ser divididos em 4 classes de acordo com a sua estrutura de locomoção. De acordo com a classificação, os protozoários podem ser classificados em 4 grandes grupos, que são os rizópodes ou sarcodíneas, onde nós vamos encontrar as amebas, né? Principalmente a gente usa de exemplo a entamoeba estolítica. Eles se movimentam através da emissão de pseudópodes, que eles também utilizam aí esses pseudópodes para a obtenção de alimento. O grupo dos ciliata ou cilióforas, que vão apresentar cílios ao redor do corpo. Nesse grupo nós temos como exemplo o paramécio, que é um protozoário de vida livre. Os flagelatas ou mastigóforas. Nesse grupo aparece um protozoário de importância médica, que é o Trypanosoma cruzi. Dentro dos flagelados nós vamos encontrar também as giardias, que causam enteroparasitoses, né? E nós vamos encontrar também a tricomonas, que é um protozoário relacionado a uma DST, uma doença sexualmente transmissível. E o quarto grupo aí são os esporozoas, que não possuem, né, estruturas de locomoção. E dentro desse grupo nós colocamos o protozoário que transmite e que causa, né, na verdade, o protozoário que causa a malária e também a toxoplasmose. De forma didática, nós usamos como modelo, né, como exemplo, para estudar as estruturas e as características morfológicas, o paramécio. Então, o paramécio ele vai apresentar, como toda célula, né, eucarionte, membrana plasmática, ele vai ter um protoplasma, só que ele apresenta estruturas que são características dos protozoários. Então, vamos começar. Nós temos o vacúolo pulsátil ou contrátil, que é uma estrutura presente somente nos protozoários de água doce, e a sua função é de osmorregulação. Então, elimina, né, o excesso de água que acaba entrando dentro do organismo devido às diferenças hídricas aí de concentração. Os protozoários apresentam, digamos, 2 núcleos, gente, o macronúcleo e o micronúcleo, só que eles apresentam funções distintas. Então, o micronúcleo está relacionado à parte de reprodução sexuada, quando esses organismos podem realizar conjugação,
E o macronúcleo daí realmente é o núcleo operante, ou seja, aquele onde o DNA vai estar controlando as atividades internas desse organismo. Nós podemos observar aí os cílios, né, ao redor do organismo, que estão relacionados à locomoção. Nós temos o citopígio, que é o orifício por onde esses organismos vão fazer a eliminação das excretas, né, dos resíduos aí que não foram utilizados. Eles apresentam uma citofaringe, e a abertura dessa citofaringe, a gente pode até falar como se fosse uma boca mesmo, é o citóstoma, por onde muitas vezes eles acabam introduzindo, né, o alimento, as estruturas aí que eles vão estar utilizando para a nutrição. Durante a aula, o Renato ele me perguntou sobre uma estrutura definida como tricocistos. E algumas espécies apresentam entre os cílios, são como se fossem espinhinhos, que eles usam como defesa. E também é utilizado para classificação, tá, pessoal? Porque, na verdade, quem apresenta tricocistos são algumas espécies de algas e outros protozoários de vida livre. Malária. A malária, pessoal, é uma doença endêmica do nosso país, caracterizada por maior número, né, de casos na região norte. Então, nós temos estados como Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, onde o número de casos é bem elevado, caracterizando uma doença, né, que tem muita importância aí nas questões relacionadas à saúde pública. Quando a gente fala em malária, pessoal, a gente não pode esquecer de mencionar que ela é uma protozoose, ou seja, é uma doença parasitária causada por um protozoário. Esse protozoário, definido, né, como agente etiológico, ou seja, o agente causador da doença, ele é um protozoário do gênero Plasmodium e ele é um esporozoário, ou seja, ele não apresenta estruturas de locomoção. Os plasmódios, gente, eles vão ser transmitidos, né, através de um ciclo biológico que a gente define aí como um ciclo sanguíneo. Então, a malária ela é uma doença de ciclo sanguíneo que vai depender da ação de um vetor. E esse vetor, ele é caracterizado como um vetor hematófago, ou seja, que necessita, né, de sangue, e ele é um mosquito do gênero Anopheles. Na verdade, quem participa do ciclo biológico da malária são as fêmeas. Elas sim são hematófagas e necessitam do sangue para poder amadurecer seus ovos e fazer a postura deles. Dentro do ciclo biológico da malária, a gente precisa compreender como que ele acontece. Então, assim, os parasitas, gente, eles são introduzidos pela saliva das fêmeas do mosquito durante o repasto sanguíneo. Ou seja, quando a fêmea ela pica, ela precisa do sangue e daí ela acaba transmitindo essas formas infectantes para o hospedeiro. Na corrente sanguínea, esses protozoários vão chegar no fígado. E aí eles vão penetrar nos hepatócitos e multiplicar-se assexuadamente. Os novos parasitas produzidos nas células hepáticas, eles voltam para a corrente sanguínea. Cada um deles vai penetrar uma hemácia e sofrer um novo ciclo de reprodução assexuada, que no final a hemácia vai se romper, ou seja, vai acontecer uma morte dessa célula e vai liberar novos plasmódios, que vão reiniciar o ciclo em novas hemácias. Esse processo, ele pode se repetir a cada 48 ou 72 horas, e durante esse rompimento, né, das hemácias, são liberadas toxinas na corrente sanguínea do portador, causando febres elevadíssimas, o que ocasiona, né, o que a gente define aí como febre terçã. Então, a cada 3 dias, mais ou menos, quando as hemácias se rompem, o paciente tem uma febre delirante ou uma febre intermitente, que a gente fala, que depois ela diminui
e ela volta novamente. E essa febre ela é definida pelo rompimento e liberação dos protozoários na corrente sanguínea. Alguns protozoários, né, que penetram nas hemácias, eles não se reproduzem. E aí eles permanecem nas hemácias, onde crescem e se transformam em precursores de gametas. Ao picar o indivíduo doente e sugar o sangue, os anófilos adquirem essa forma de gameta, e aí no estômago do inseto, os protozoários são liberados e se diferenciam em gametas masculinos e femininos. Ocorre a fecundação, resultando num zigoto. Esse zigoto atravessa o estômago do mosquito, chega à parede do canal alimentar desse mosquito, onde vai formar um envoltório protetor e se multiplicar novamente. Essa fotinho que está mostrando aqui, onde está escrito parede estomacal. E aí depois eles se dirigem aqui, ó, às glândulas salivares do mosquito. Nesse momento, quando o mosquito picar uma outra pessoa, reinicia-se totalmente o ciclo. A malária, pessoal, ela tem como hospedeiro definitivo o mosquito, porque é nele que o inseto abriga o protozoário que vai se reproduzir sexuadamente. O ser humano, ele faz o papel de hospedeiro intermediário. Por quê? Porque não ocorre reprodução sexuada do parasito no organismo humano. Então, toda vez que as hemácias elas se rompem, os protozoários que estão invadindo essas células, eles estão se reproduzindo de forma assexuada. Quando a gente fala em malária, então, nós não podemos esquecer os sintomas e as formas de prevenção. Então, como já dito durante a explicação do ciclo biológico, sintomas, eles estão caracterizados como febre alta, calafrios e mal-estar. Essa febre, gente, ela é caracterizada na literatura como uma febre terçã ou febre intermitente. Qual é a profilaxia, né? As medidas de prevenção aí? É evitar a picada do mosquito e colocar telas nas janelas, não deixar água parada. Ou seja, as mesmas medidas de prevenção que nós temos, por exemplo, com relação à dengue, a gente também, o pessoal que mora, né, nessa região endêmica precisa ter com relação ao mosquito.